tarde. Matias. Muito boa tarde. Para já quero agradecer a sua disponibilidade Muito obrigado. para conversar connosco. Muito obrigado. No Coimbra TV. Queria começar por lhe perguntar como é que surgiu essa sua vontade de se candidatar à presidência da Associação Académica? Bom, isto foi já tem algum tempo, não é? Quer dizer, já surgiu depois da queima das fitas, em algumas conversas. Eu era presidente do Núcleo de Estudantes de Direito. Alguns colegas meus, que também eram colegas e presidentes de outros núcleos, começámos a ter um contacto, a discutir e a conversar sobre a académica, sobre a possibilidade de também avançarmos para uma candidatura. Não fomos muito ambiciosos, portanto fomos trabalhando dia a dia, percebendo quais é que eram verdadeiramente as possibilidades. Eles, e eu senti um grande apoio de todos estes meus colegas, assim como outros que estavam, quer na Direção-Geral, alguns deles, quer também nos órgãos. Enfim, não foi uma candidatura muito planeada com o tempo, foi uma candidatura planeada mais muitas vezes com o coração do que a cabeça, porque foi dia a dia que fomos trabalhando nesse sentido, fomos trabalhando para vencer este ato eleitoral. E acho que isto também representa muito o que nós fomos, que foi dia a dia, pensando no momento e não a longo prazo. Fomos trabalhando e parece que isso deu os bons resultados. E depois de um processo eleitoral tão polémico, como é que foi essa sensação de finalmente ser eleito? A sensação é muito boa, porque foram muitos meses de espera. É inédito o que aconteceu, aliás, não há registro na história de uma Direção-Geral que é eleita em dezembro e só toma posse quase em maio. Isto é uma situação muito delicada, muito complexa. Foram 3 meses, quase 4, de alguma desilusão, de alguma insatisfação naturalmente, mas que felizmente nós conseguimos blindar-nos para, quando saísse este resultado, tivéssemos a força necessária para entrar em força. Foi isso que aconteceu, foi um alívio muito grande e acima de tudo foi o redobrar da legitimidade desta Direção-Geral, redobrar a legitimidade nas urnas e depois também essa duplicação de legitimidade em tribunal e em sede judicial. E agora há que arrumar a casa, não? Há que arrumar a casa. Acima de tudo há que trabalhar em 3 partes fundamentais, que é uma parte interna, administrativa. A Associação Académica de Coimbra, pela estrutura e pela dimensão que tem, precisa urgentemente de se tornar mais rigorosa, mais profissional e, acima de tudo, precisa ter uma orientação financeira de redução de custos, mas acima de tudo um plano a médio prazo que permita trazer sustentabilidade, ou seja, e tem sido feito um trabalho de redução de custos muito importante, mas não podemos trabalhar apenas pontualmente nesta matéria, portanto tem que ser um plano a 5 anos de preferência que possa também vincular as questões culturais, esportivas, para que verdadeiramente possamos tornar a casa mais credível, mais transparente, mas acima de tudo também mais sustentável para os próximos anos, assim como outras áreas como a política, como o desporto e cultura, como os USA Games também agora de 2018, enfim. E pretende de alguma forma fazer parcerias com outras... Sim, isso para nós é estrutural. Para conseguir autonomia? Isso para nós é estrutural. E nós, há 2 dias atrás, estava a conversar com alguns colegas, estava a explicar-lhes que apesar de não poder divulgar o fio condutor que nós queremos, até porque não é uma questão de não ser transparente, mas é uma questão obviamente de sigilo daquilo que nós queremos fazer, para depois apresentarmos aos sócios. Mas o objetivo passa por isso mesmo, talvez o nervo da questão é esse, que é mais parceria, mas acima de tudo identificar a parceria-chave e o objetivo-chave do conjunto de parcerias, que passará obrigatoriamente pela capacidade de maior financiamento, pelo tornar a casa mais profissional e mais bem vista e acima de tudo por aproveitar a marca Associação Académica de Coimbra para trazer para a casa maior sustentabilidade e acima de tudo para as empresas também sentirem e para os parceiros sentirem que é bom e que é importante apostar na Associação Académica de Coimbra e nos estudantes. E eu parece-me que se conseguimos fazer isso, obviamente que é um trabalho que vai depender de nós, claro que sim, mas também por vezes de alguma situação ou outra mais favorável, mas enfim, parece-me que estamos a caminhar nesse sentido. E diga uma coisa, este último ano falou-se muito no aumento do abandono dos estudantes ao ensino superior. Como é que encara isso? De que forma é que acha que pode combater essa tendência? Bom, é um ponto muito preocupante, aliás o nosso discurso na tomada de posse focou-se também muito nisso, que era o ponto-chave no que toca à política educativa, era exatamente essa questão da desistência, do abandono do ensino superior, que cerca de 1000 estudantes abandonaram
a Universidade de Coimbra do ano letivo anterior para este. E isto é muito grave e muito preocupante. Nós tivemos um almoço com o Primeiro-Ministro no dia 25 de Abril, tivemos também a oportunidade de lhe dizer isto e de deixar claro a nossa preocupação e, acima de tudo, deixar claro que é da responsabilidade do Ministério e da responsabilidade das instituições de ensino superior a criação de mecanismos para identificar o tipo de problemas que fazem com que os estudantes abandonem. Claro que não são na totalidade e todos por questões financeiras, há vários fatores de abandono, mas parece-me que esse é o principal fator e, portanto, é a responsabilidade do Estado, e isto é uma situação muito preocupante, é que mais do que aqueles que terminam os seus cursos e não têm emprego, são aqueles que nem conseguem terminar os seus cursos por falta de condições financeiras. Isto é uma situação muito preocupante, que nos deixa muito alarmados, e é por isso também que nós estamos já neste momento a trabalhar para criar um mecanismo de detecção, um mecanismo de identificação e de sinalização dos problemas que fazem com que os estudantes abandonem o ensino superior, para também ajudar a estancar esta hemorragia cada vez mais habitual no ensino superior português. Portanto, a nível da área social também pensa de alguma forma a nível da área social temos várias apoio sem dúvida, para sem dúvida, que têm mais dificuldades? Sem dúvida, várias vertentes. Nós durante a nossa campanha eleitoral tínhamos 3-4 pontos fundamentais. Como é óbvio, estamos também a remodelar e a reformular todo este plano de atividades pela dificuldade que tivemos agora com a questão da tomada de posse, mas é objetivo desta Direção-Geral, aquilo que já tínhamos referido durante a nossa campanha eleitoral, que é a criação do mercado social, com parceria com o Serviço de Ação Social, para também poder trazer os produtos essenciais, para a universidade e para os estudantes mais baratos, e acima de tudo também criar um produto comercial para ser vendido por todo o país, para ajudar os serviços de ação social, não só o de Coimbra, mas a nível nacional, para ajudar os serviços de ação social a identificar e, acima de tudo, a ajudar aqueles que abandonam o ensino superior por falta de condições financeiras. Eu acho que isto é muito importante, porque mais do que, e este é o ponto fundamental, de ajudar aqueles que passam por dificuldades, é uma mensagem muito importante que nós passamos ao país e aos cidadãos portugueses, que é os estudantes, mesmo não tendo essa responsabilidade, estão disponíveis para dar as mãos para ajudar aqueles que têm problemas e que não conseguem aguentar todo este sufoco financeiro que estamos a passar. E de que forma é que pensa que é possível criar uma maior aproximação entre a universidade e o mundo laboral? Isso é muito importante. Foi um dos pontos que nós focamos na nossa tomada de posse. A Universidade de Coimbra não pode entender que, pelo facto de ser património da humanidade, pelo facto de ter o prestígio que tem e do nome que tem, seja apenas e só um certificado para a empregabilidade. Isto não existe, já não é assim no mundo laboral e, portanto, nós estamos num ponto do país que, apesar de ser central, apesar de ser importante, está longe das grandes áreas metropolitanas de Porto e de Lisboa e, portanto, a Universidade de Coimbra tem que se abrir para o mercado laboral através de 3 áreas fundamentais das suas feiras de emprego. Nós queremos criar condições para que em cada polo da Universidade, em cada departamento, também, dependendo obviamente da dinâmica, existam feiras de emprego, mas acima de tudo também em parcerias, em protocolos, numa bolsa de estágios também que possa existir entre a Universidade e a Associação Académica para que os estudantes possam utilizá-lo e, acima de tudo, também aproveitar a rede de antigos estudantes que têm grandes personalidades, que têm grandes personalidades do mundo laboral, do mundo político, do mundo empresarial, que possam também ajudar aqueles que estudam na universidade a conhecer melhor o mercado de trabalho e, acima de tudo, ajudá-los também numa transição mais pacífica, mais saudável para o mercado de trabalho. Isto para nós é muito importante e, acima de tudo, é importante que o mercado de trabalho reconheça na universidade uma qualidade pedagógica e científica muito interessante, obviamente, mas acima de tudo inovadora. E a Universidade de Coimbra também tem que trabalhar nessa inovação e primar-se por ser pioneira em outras áreas pedagógicas. Obviamente que isto são áreas também que se têm que desenvolver muito e, como digo, a Universidade não pode trabalhar à sombra da maneira pensando que o prestígio que tem lhe dará toda a estabilidade ao nível de empregabilidade aos seus jovens, porque não é verdade. E para além disso, para terminar em relação ao ponto das saídas profissionais, parece-me também que a Universidade deve fazer um acompanhamento daqueles que terminam as suas licenciaturas, os seus cursos, os mestrados em Coimbra, ao longo dos primeiros 5 anos no mercado de trabalho, até porque é importante os estudantes perceberem, o mercado perceber onde é que estão os estudantes da Universidade de Coimbra, como é que foi a sua passagem para o mercado de trabalho, se tiveram sucesso ou não, e se ainda bem, é mais um certificado para a Universidade de Coimbra, se não, algo está mal e algo é que temos que alterar então na Universidade. Também na sua tomada de posse, lembro-me que referiu a criação de um grupo de desporto. Sim. Um gabinete de desporto universitário, exatamente. Ligado à área do desporto.
Exatamente. Acima de tudo é uma ideia... pretende fazer nesse sentido? Claro. Tendo em conta agora também com a Os- vinda dos Jogos Universitários para Coimbra. É uma ideia que já não é totalmente nova, até porque com esta criação, com esta vitória na candidatura aos Jogos Universitários Europeus de 2018, é fundamental que Coimbra e o desporto em Coimbra, a Associação Académica, definam um plano estratégico em duas áreas. Primeiro, ao nível da organização dos Jogos, e portanto é muito importante que a Universidade, a Câmara Municipal e a Associação Académica tenham um gabinete, um sistema, o que lhe quisermos chamar, de desporto universitário mais profissional, mais rigoroso, com mais apoios também da Universidade e da Câmara Municipal. E segundo ponto, que é a parte muito importante e mais importante também, é acima de tudo o seguinte, que é nós criarmos em Coimbra e na Associação Académica o desporto universitário mais profissional, mais sustentável, com mais apoio da Universidade, porque para todos os efeitos é que eles vão lá para fora, vão representar a Associação Académica, mas levam o nome da Universidade de Coimbra, e isto é muito importante. E portanto, se nós conseguirmos criar um sistema de desporto universitário mais profissional, mais rigoroso, com mais apoio também na Universidade de Coimbra, com mais acompanhamento também de profissionais do desporto e da Universidade, parece-me que isso é meio caminho andado para nós termos bons resultados nos próximos anos no que toca ao desporto, mas acima de tudo uns grandes resultados na organização dos Jogos em 2018. Temos agora a Queima das Fitas, já É verdade, é verdade. Parece que fecharam hoje É verdade, o cartaz, não é? sim. Certamente que vai ser mais um sucesso, mas ultimamente têm-se ouvido algumas críticas relativamente à forma como é vivenciada a grande festa dos estudantes. Como é que comenta isso? Bom, a organização da Queima das Fitas é uma organização que tem a sua autonomia, portanto temos a Comissão Central da Queima das Fitas, tem a sua autonomia na organização e na definição do cartaz e na definição das festas envolventes da Queima das Fitas. De qualquer das maneiras, a Direção-Geral tem sempre uma importância nessa organização, como é óbvio, mas é importante também referir o seguinte, é que a Queima das Fitas é um marco histórico na Associação Académica e na cidade de Coimbra. Obviamente que há, por vezes, algum excesso aqui ou acolá, nomeadamente no que toca ao cortejo, ou quer que seja, e a mensagem que eu também gostava de passar para esta Queima das Fitas era que os estudantes aproveitem aquela que é a maior festa académica do país, que aproveitem aqueles que terminam agora o seu percurso académico, e aproveitem este momento para recordar e para festejar os seus anos de Coimbra e de estudante, mas acima de tudo que o aproveitem para fazer de uma forma moderada, uma forma consciente, para que não exista um excesso, nomeadamente, volto a tocar na questão do cortejo, há sempre algum excesso aqui ou acolá, e é importante também que nós saibamos passar uma mensagem correta do que é a vida académica em Coimbra. Eu estou convicto que o farão, mas no conselho ou uma palavra que deixo de moderação, de divertimento, obviamente, mas acima de tudo também é importante que se passe para a sociedade civil, que aqui estão jovens que só vão divertir, que vão aproveitar aquela semana para cometer aqui ou com algum excesso, mas de uma forma responsável, moderada. Eu acho que isso é importante. E se não tiver tempo para concretizar todos esses seus projetos, põe a hipótese de vir a recandidatar? Sim, é sempre já disse isto algumas vezes, é sempre uma possibilidade. Com um mandato tão curto é uma possibilidade ainda mais forte pelo facto de o mandato ser curto e não termos o tempo necessário para concluir os nossos projetos. Não é uma situação que me esteja a preocupar neste momento, porque tudo tem o seu tempo e, portanto, certamente quando chegar à altura de analisar a situação, cá estarei para analisá-la e para trabalhar nesse sentido, mas nós estamos agora preocupados mesmo em tentar acelerar todos os projetos que tínhamos pendentes, em tentar recuperar o tempo que perdemos. Estou convencido também que, se for necessário e se assim quisermos, que os sócios da Associação Académica nos deram o tempo necessário para concluir aquilo que queremos desenvolver na Associação Académica de Coimbra. E no dia do adeus, como é que gostaria de ser recordado como presidente da maior Associação Académica do país? Acima de tudo, eu quando decidi enfrentar este desafio, tive a oportunidade de não enfrentá-lo já este ano, podia esperar mais um ano, mas enfrentei-o com coragem. Eu gostava de ser lembrado dessa maneira, uma pessoa de coragem, certamente com os seus erros que terá, que vá cometer, certamente que sim. Aliás, quem está na vida ativa, política ou associativa, dificilmente não comete erros, isso não existe.
mas acima de tudo uma pessoa com coragem, uma pessoa que defende intransigentemente os interesses dos estudantes e acima de tudo uma pessoa que deixou e conseguiu transformar a casa em algumas áreas, nomeadamente a nível administrativo e a nível desportivo, cultural e político. Eu parece-me que se for relembrado assim, quer eu, quer a minha equipa, já era um grande sinal, mas enfim, eu deixo isso também depois para os estudantes. Nós, acima de tudo, preocupamos em trabalhar dia a dia em prol da ação académica e depois o balanço faz-se no fim e quem faz o balanço e quem faz esse balanço terão que ser certamente os estudantes. Sim, senhor. Por a nossa parte, nós desejamos-lhe a maior muito obrigado, boa sorte muito obrigado. Muito obrigada E eu agradeço já também o vosso interesse e a vossa disponibilidade para também nos ouvirem e dizer que a Associação Académica também está sempre disponível para contactar e para trabalhar com os meios de comunicação locais e regionais de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.